Realmente é devastador, é frustrante. Você começar numa terça-feira de manhã, todo alegre, e descobrir que de repente você não vale uma titica de cachorro. Descobrir que, segundo a figura mais imponente do país, que é o presidente da República, você não vale uma titica de cachorro. E eu tô falando de você mesmo que está me assistindo, e de mim, tá? Eu também me incluo nessa categoria aí de não valer uma titica de cachorro. Pois é. O presidente da República, ele falou que quem nos critica não vale uma titica de cachorro, diz Lula. Eu critico. E você? Olha só, essa matéria é do jornal Metrópolis. O presidente Lula cobrou deputados e senadores por uma defesa do governo. A gente não tem que levar desaforo para casa, é o que afirmou o Lula, tá? Isso durante um evento. O presidente Lula deu um puxão de orelha nos deputados e senadores da base durante o discurso nesta segunda-feira. O chefe do executivo afirmou que a bancada precisa aprender a defender o governo e que os críticos não valem uma titica de cachorro. Não é pouca coisa ter um Jacques Wagner e um Otto Alencar no Senado me ajudando. Também não é pouca coisa ter uma bancada de deputados federais ajudando a gente. A bancada só precisa aprender a defender mais a gente nas porradas que a gente toma. Lula pediu que os parlamentares não se abstenham de rebater as críticas, abre aspas, não há nada que a gente não tenha que dar resposta. A gente não tem que levar desaforo para casa, porque quem nos critica não vale uma titica de cachorro. Pois é. Então vamos lá. Na maior parte das vezes, grande maioria mesmo, eu não valho essa titica de cachorro, porque eu tô aqui para ser imparcial. Naquilo que o governo acerta, eu vou elogiar. Eu já falei para vocês, eu sei que tem gente que quer que a gente só critique. Então, no que o governo acertar, eu vou elogiar. Mas na maioria das coisas que ele faz, ele erra, eu vou criticar. E aí, a grande questão é que essas falas do Lula, essas sandices que o Lula diz, sabe, me fazem lembrar do discurso que foi feito. Um discurso até fácil de compilar, né? É só tirar o Bozo, ele fala besteira demais. Pois é, para quem veio com esse discursinho, deve estar envergonhado do discurso. E agora eu vou mostrar para você que Lula está numa situação não tão favorável quanto ele estava nos primeiros dias de mandato. Até aqueles aliados mais aguerridos partiram para cretinice. O Lula disse que quem fala que as falas dele atrapalham o Brasil é um cretino. Então, além de não valer uma titica de cachorro, eu sou cretino, mas muita gente aí da mídia, da grande mídia, também está se tornando cada vez mais cretino. O Lula ontem voltou a falar besteira. Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado. Dispara o Lula atacando o Banco Central de novo. Resultado, dólar disparou. Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o Banco Central nesta segunda-feira. Segundo o presidente, a autonomia da instituição aprovada pelo Congresso Nacional em 2021 só interessa ao mercado financeiro. E aí falou na cara do Lira que o Lira é um vendido. Falou na cara da maioria dos deputados que eles são um bando de vendidos, que só fizeram a aprovação da lei da autonomia do Banco Central porque se venderam. Falou isso para os congressistas. E aí, é óbvio que falou besteira, é óbvio que ao criar essa crítica, né, essa fala besta dele, criou um racha, e a única coisa que ainda segura um ou outro investidor no Brasil é o Banco Central independente, porque o dia que o Lula tomar o Banco Central, meu amigo, esquece. Eu já tenho a minha jogada. Vou bater uma fita para vocês, tá? Vou jogar R$1 para vocês. O dia que o mandato do Campos Neto acabar, uma semana antes, compra dólar, tá? Não, mas o dólar vai estar R$7, não tem problema, compra dólar. Uma semana antes. E um mês depois, você pode vender. Você vai comprar o dólar, vai estar lá, vamos dizer, a R$6, você vai vender ele a 8, você vai ganhar R$2 em cada dólar que você ganhar. Porque o dia que o Lula colocar o presidente do Banco Central dele, você vai ver o dólar disparar. Porque se tem uma coisa que ainda segura a economia brasileira, chama-se Banco Central Independente, chama-se Campos Neto, provável futuro ministro da economia brasileiro.
Não tenha dúvidas disso, tá? O próximo Paulo Guedes aí. Mas olha só, todo mundo levantou aqui, depois dessa fala da titica de cachorro do Lula, né? Um gentleman, né? Todo mundo voltou a criticar e resgatar, né, as falas do Lula. Ó, o Lula, antes de assumir, podem me cobrar. Não quero tapinha nas costas. Lula, depois que assumiu, quem me critica não vale uma titica de cachorro. E aqui resgataram 2 twitters do Lula aqui que diz o seguinte, ó. Eu quero ser cobrado pelas pessoas. Não quero tapinha nas costas. Tem que existir cobrança, porque existe uma dívida social com o povo brasileiro. Temos que estender a mão para quem não teve oportunidades. Não deixem de cobrar no nosso governo. Um governo não precisa de tapinha nas costas. Precisa ser cobrado todos os dias para aprimorarmos nossa capacidade de trabalho. Cobrem para que a gente faça. Boa noite e até amanhã. Isso aqui é o Lula, tá? Pode não parecer o Lula, né? Mas esse é o Lula antes da campanha. É sempre assim. Depois da campanha, é essa coisa que a gente vê aí, né? E que quando a gente critica, a gente é titica de cachorro pra ele, tá? Mas vamos lá. Você nunca vai ver a Globo, o G1, a Globo, e nunca vai ver gente muito alinhada com o governo criticando ele, né? O Lula ainda tá forte até na imprensa, tá certo? Tá errado. Nem a Globo aguenta mais. Após falas de Lula sobre o Banco Central, o dólar fecha em 5,65, o maior patamar em 2 anos. Já tratei dessa matéria com vocês. Mas aqui eu só quis repetir, porque a matéria tem um G1 ali, ó, é a Globo, tá? Nem a Globo tá conseguindo passar pano mais pro Lula. Nem a Globo. Somente pessoas como a Miriam Leitão é que não vão querer aderir à cretinice de falar que são as babaquices que o Lula fala que fazem o dólar estourar, né? Porque o Lula falou que quem é do mercado, e tá, eu não sou um cara qualquer, posso não ser muito inteligente, tá? Mas sou mestre em comércio internacional. Então, se tem uma coisa que eu tenho que entender, é dólar subindo e dólar descendo. E as falas do presidente sempre interferem nisso. Então, se o dólar está subindo, é culpa do presidente com as falas dele, sim. Os analistas de mercado não são todos biruleibes, né? Então, estão fumando a Maria Ruana aí, estão perdidos no tempo, não. Os caras sabem o que estão falando, e aí o Lula quer debater. É o mesmo Lula que falou que tinha que reescrever os livros de economia, lembra disso? Pois é. A Miriam Leitão também traiu o Lula. Ah, que dó. Miriam Leitão, falas sequenciais de Lula contra a autonomia do Banco Central pressionam o câmbio. E quem mais perde é o próprio governo, tadinho do governo. Então a Miriam Leitão é cretina, senhor Lula, porque ela falou que foram as suas falas que pressionaram o Banco Central que fizeram o câmbio, ou seja, o dólar disparar. Então, se até a Miriam Leitão, que é a jornalista que mais defende o Lula, já não está defendendo mais, é porque ninguém está querendo defender o Lula mesmo. E aí, quando a gente começa a observar a popularidade, né, do Lula só despencando e todo mundo falando, tira o Bozo que o Bozo fala besteira, tira o Bozo, o Bolsonaro fala besteira demais, vamos sabotar o Bolsonaro, junta a turma do Itamaraty, junta os tribunais, precisamos tirar o Bolsonaro porque ele fala muita besteira. Mas ainda quem tá do lado do Bolsonaro é essa galerinha aqui, ó, chamada povo, tá? Mesmo lá na região que tradicionalmente costuma ser mais petista. Pois é, o Bolsonaro foi recebido por multidão no Pará e o Eduardo Bolsonaro ainda provocou os críticos do governo Bolsonaro. Ou seja, é muita gente que foi para ver o Bolsonaro. Essa matéria aqui é do Metrópolis, tá? Então, sempre citando a fonte, é Metrópolis. Eu quero ver numa manifestação orgânica, seja no maior reduto eleitoral do Lula, quantas pessoas o Lula consegue colocar junto com ele. Aqui fácil, tinha 2, 3 mil pessoas aqui. Matéria do Metrópolis diz o seguinte: Jair Bolsonaro foi recebido por apoiadores em Marabá, no Pará, na noite desta segunda-feira. Imagens divulgadas pelas redes sociais mostraram um ex-presidente cercado por uma multidão de apoiadores e colegas de partido. Por meio das redes sociais, Eduardo Bolsonaro compartilhou as imagens
e ironizou as críticas recebidas pelo pai. Abre aspas. Tem gente que ainda briga com as imagens ou tira foto do início dos atos quando ainda estão enchendo de pessoas, mas a verdade é uma só. De norte a sul do país é sempre assim. Ou seja, Bolsonaro lota qualquer lugar que ele chega mesmo. O próprio Bolsonaro repostou também esse vídeo, né? E escreveu: Marabá, segunda-feira, Jair Bolsonaro com o deputado Éder Mauro, que é o pré-candidato, né? E aí, o grande ponto aqui, tá? O grande ponto que chama a atenção aqui é, até nas redes sociais, uma publicaçãozinha simples dessa tem mais de 190 mil likes e quase 1 milhão de visualizações. É uma postagem pessoal, gente. Tipo assim, presta atenção. Qual político que tira uma foto ou faz um vídeo dele ali com alguns eleitores e o vídeo bate quase 1 milhão de visualização? Isso não existe. Vocês podem não gostar do Bolsonaro, tá? Vocês podem detestar o Bolsonaro. Mas uma coisa vocês têm que ter em mente: Bolsonaro é a maior liderança política que o Brasil já viu. Nem Lula, nem ninguém consegue superar. Isso aqui é um momento que o Bolsonaro foi num restaurante lá em Marabá, no Pará. Fácil, mais de 1.000 pessoas foram no restaurante para ver o cara, né? Nesse dia o dono do restaurante teve lucro, hein? Teve lucro e ainda vai colher os frutos desse lucro durante muito tempo, né? A publicação foi aqui do Matheus Porto e Francisco Melo. E, sabe, é inevitável falar que o Bolsonaro, onde ele chega, ele arrasta multidão. O povo quer filmar, o povo quer tirar foto. Ele é uma celebridade, ele conseguiu tornar um político uma celebridade. E isso, mesmo depois de 4 anos de gestão, há uma tendência natural de, depois que o político ganha, ele eliminar, né, a sua popularidade, perder a sua popularidade, o povo ter uma rejeição em relação a ele. Mas assim, pode pegar Fernando Henrique, faz um anúncio na sua cidade: olha, semana que vem o Fernando Henrique vai estar aí na minha cidade. Quantas pessoas vão lá para ver ele? Faz um anúncio aí, ó, vai estar o Sarney em tal lugar, tal dia. Vai lá para ver quantas pessoas vão estar lá. Candidato, vamos pegar os candidatos. Ó, o Ciro Gomes vai estar tal dia em tal lugar. Vai lá para ver. Ah, o Aécio Neves. Lembra? Ah, eu não tenho culpa, eu votei no Aécio, lembra? Ah, o Aécio Neves vai estar na cidade tal. Faz um anúncio na cidade. Agora fala: ó, gente, quem quiser, o Bolsonaro tá lá tal dia. Aí vocês vão sentir a diferença. Então, assim, aqui é uma análise crítica, né? Bolsonaro é, sem sombra de dúvidas, né? O pessoal brinca que ele é um mito, né? Mas ele vai virar uma lenda, né? Então, assim, é o maior, sabe, a maior liderança política que o Brasil já tem. E um dos motivos do Lula ter tanta raiva do Bolsonaro, eu acredito que seja ele, que ele achava que ele era uma das figuras mais imponentes da política. Ele é uma figura emblemática, mas o Bolsonaro, não tenho dúvidas disso, que é a maior liderança política que o Brasil já viu. Já viu. E o movimento bolsonarista é maior que o próprio Bolsonaro. Eu falo porque eu converso com os bolsonaristas raízes, os apoiadores do Bolsonaro. Cara, é quem o Bolsonaro indicar, é quem herdar o legado do Bolsonaro. O bolsonarismo virou um movimento, né? Um movimento grande. Vamos falar de outro caso aqui. Paula Belmont, para mim uma deputada excepcional, né? Era deputada federal na legislatura passada, agora deputada distrital. E é uma deputada muito crítica ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Mas ela está sendo alvo de uma fake news, né? Ela mesma teve que vir nas redes sociais dela para desmentir essa fake news. Segundo as declarações, é de que ela teria sido presa pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, e está aqui uma verificação aqui da agência Lupa, né? O vídeo que está circulando nas redes sociais é a galera do busca-clique, né? Busca like aí, fazendo mentira nas redes sociais. É falso que Alexandre de Moraes ordenou prisão de deputada Paula Belmont. Circula nas redes sociais um vídeo afirmando que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu a prisão da deputada distrital Paula Belmont, do Cidadania. Segundo o post, o mandato de prisão se deu em razão de supostas declarações que a parlamentar fez, alegando que Moraes se tornou ministro depois de ter chantageado o ex-presidente Michel Temer.
O vídeo afirma ainda que Moraes teria contratado um hacker e ameaçado vazar fotos íntimas da esposa de Temer, caso não fosse indicado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois é, esse vídeo é mentiroso, tá? Na realidade, não existe prisão da Paula Belmont, né? Ela está atuante, está firme, continua no radar. Isso a gente não tem dúvidas, né? Porque ela é muito crítica ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Mas a gente sabe que tem muita gente aí que fica caçando clique, caçando like e não tem responsabilidade com o trabalho que faz. Vamos lá, pessoal. Você teria coragem de mandar o presidente da República calar a boca? Cala a boca, Lula? Pois é. Teve muita gente que fez isso. Vou te falar que foi muitas pessoas que fizeram isso. Foi o trend mais viral dessa semana. Cala a boca, Lula. Matéria do Conexão Política. O dólar nas alturas faz o termo cala a boca, Lula alcançar os assuntos mais comentados nas redes sociais. Todo mundo mandando o Lula calar a boca. E aí, petista, orgulhoso? Vamos lá. O mercado financeiro brasileiro vive um clima de pânico na segunda-feira, com o dólar fechando em alta e alcançando 5,66, o seu pior patamar desde janeiro de 2022. As incertezas econômicas impulsionadas por recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a preocupação com o quadro fiscal do Brasil têm gerado um ambiente de extrema volatilidade. Resumindo o que essa matéria falou para vocês aí, o Lula só tá falando merda, né? Então, para quem falava que tinha que tirar o Bozo porque o Bozo falava besteira, o Lula é muito pior. A credibilidade do país, inclusive no mercado internacional, tá horrível, tá péssima, tá uma coisa insana. E o Lula chama de cretino quem faz críticas às falas que realmente são cretinas, né? Fazer os ataques ao Banco Central, para quem entende um pouco de economia, sabe que o Banco Central é o que está segurando aí o nosso país, né? Senão, a gente já estava com inflação lá nas alturas, o negócio ia estar muito pior. Lula achou que chegaria e que hoje é 2002. Não é. Ele entrou em 2022, tá? Ele só errou 20 anos aqui, ele só está 20 anos atrasado. Não dá, né? Então, a partir do momento que você vê a Globo criticando, a Miriam Leitão criticando, é porque o negócio está muito pior do que você possa imaginar. Enfim, partindo para a próxima matéria aqui, né? Na verdade não é nem uma matéria, é um comentário. Olha, eu fico observando como que algumas pessoas petistas, né, pessoas apoiadoras do atual governo, eles não conseguem, sabe, se tocar, né? Não conseguem entender que o Fazueli é uma doença crônica. Tá? Então eles não conseguem perceber que algumas coisas são escancaradas e eles são cegos, surdos e mudos por vontade própria, como as falas do Lula e o caos econômico que o país vive. Ainda hoje tem gente defendendo que o governo Lula é uma maravilha, é ótimo. Sabe, são pessoas insanas, né? Ou que não entendem nada de economia para falar uma coisa dessa. E por que eu tô falando isso? Eu trouxe um comentário do Lobão. Tá? Lembra do cantor Lobão? O Lobão fazendo um comentário, e esse comentário é direcionado diretamente para os esquerdinhas que ainda acreditam em Lula. Tá? Que acreditam em Lula, acreditam em Che Guevara. Eu resgatei um vídeo lá do Che Guevara, tá? Só para você entender o que o Lobão fala aqui, ó. Olha só, quem sabe o Lobão falando, alguns alienados entenderão. Ouça só esse vídeo do cara aqui. Che Guevara, o que você acha do digníssimo Fascino, era um cafajeste. Esse sim era um racista, homofóbico, genocida, psicopata. E aí tem gente que querendo direitos humanos, ao vivo os direitos humanos com a camiseta desse psicopata. Agora, para você ver que esse cara é um psicopata, não basta você ter um QI maior do que amarrar o seu sapato, não. É só você entrar na internet, tem ele mesmo dizendo atrocidades, fuzilo sim, como tem contemporâneos deles, tem documentos, tem a farta documentação, só não quer
porque realmente levou uma lavagem cerebral ou é muito burro mesmo. Não basta, você não precisa ser um cientista político, basta você ser alfabetizado ou não ser surdo. Exatamente. Que ele tá lá falando e tá escrito. Exatamente. Basta ser alfabetizado e não ser surdo, tá? Então, se você tem aquele amigo petistinha seu, que é no mínimo alfabetizado e não é surdo, nem cego, cego pode, porque ele vai pelo menos ouvir. Manda esse vídeo pra ele, compartilha o meu vídeo pra ele aí, pra ele entender um pouquinho mais que os ícones, os líderes, os heróis deles são exatamente aqueles que são os piores inimigos. E essa turma não entende nem um pouco disso. Vamos falar de um projeto importante, tá? Vamos falar do meu amigo aqui, Capitão Alberto Neto. Cara, gente boa demais, deputado da Amazônia. Ele, Sanderson, grande parceiros. É o seguinte, matéria do Conexão Política. A CCJ da Câmara irá voltar um projeto que aumenta a pena por abuso e cria castração química. A grande questão é a seguinte, tá? Fizeram um auê em cima do PL do aborto. Fizeram um auê, onde já se viu a pena do abusador ser menor do que a da mulher e não sei o quê. Então, vamos resolver o problema. Vamos aumentar a pena do abusador. Nessa próxima terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça, hoje, da Câmara dos Deputados, votará um projeto de lei que subordina a liberdade condicional a condenados por crimes sexuais, a chamada castração química. A proposta também prevê o aumento das penas para os crimes sexuais e classifica como hediondo o crime de satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente. Super apoio. Ou seja, quando há indução ou prática de atos libidinosos na presença de menores de 14 anos. Essas medidas estão no relatório do deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Ele revisou um projeto apresentado em 2010 sobre a tipificação do abuso sexual e que foi incorporado a outros textos tratando da imposição de tratamento hormonal. Também acho, mas só que eu sou a favor de castração química não, viu? Sou a favor da tesoura mesmo. Pronto. Resolveu, tá? Resolveu. Chegou aí? Acabou. Problema. Porque o cara, vem cá, o cara que tem a capacidade de invadir, né, um local, ou de pegar uma mulher na rua e fazer isso com uma mulher, esse cara não merece, cara, na minha visão, esse cara não merece nem estar vivo, tá? Porque pra mim isso é um monstro, é um canalha. Então, super apoia esse projeto. Se você apoia o projeto também, compartilhe o vídeo para mais pessoas, manda para mais pessoas, porque assim, é insano, né? Você vê que esse projeto, escuta o que eu tô falando, eu tô fazendo uma futurologia. Esse projeto vai ser rejeitado pela esquerda. Escuta o que eu tô te falando. Este projeto vai ser rejeitado por mulheres de esquerda. Escuta o que eu tô falando. Aí você vai entender o porquê que eu trouxe o vídeo do Lobão, aqui falando sobre o Che Guevara, tá? Que é a síndrome de Estocolmo, né? É a vítima colocando o seu algoz como herói. E vai ser a mesma coisa. Você vai ver mulheres de esquerda defendendo que esse projeto não passe e que o abusador continue sendo tratado como um doente vítima da sociedade. Tô errado? Tô mentindo? Fala pra mim, tá? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho, meio-dia. A gente tá de volta, tá? Coloca aí uma água no feijão pra gente vir aqui. Agora eu tô tomando café com você. Eu aprendi essa porcaria aqui. Isso aqui é viciante, tá? Então, isso é bom. É culpa dos gaúchos aí, tá? Gaúchos, dos uruguaios, dos paraguaios. Aprendi tudo com essa galera, com os argentinos. Goiano não gostava disso, não. Agora eu tô com isso aqui, tá? Mas é bom, tá? O chimarrão, o tererê, o mate, coisa boa, tá? Pra gente tomar café. Tô substituindo o café já por isso aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus, ó. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Se você quiser participar do chat, entra no vídeo antes do meio-dia. Lá você bate o papo com outras pessoas que defendem o nosso Brasil, que acreditam que isso aqui, né? Essa casa da mãe Joana aqui pode ter jeito ainda, tá bom? Obrigado, fica com Deus e até o próximo editorial.